Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para dar continuidade em Geografia e das atividades econômicas que a gente estava trabalhando. A ideia de hoje é entender quais são os impactos dessas atividades nos recursos naturais, nos espaços onde elas acontecem. Então, vamos tratar a respeito disso na aula, né? Lembrando ali recadinhos importantes para vocês. Tenham o material de vocês em mãos, caderno, lápis, caneta, acompanhem, façam as anotações ali para as eventuais dúvidas, né? Façam o registro da presença de vocês. De que maneira? Entrando lá no aplicativo, realizando a atividade obrigatória no link número 1 e aí enviando fica o registro da tua presença nesta aula que estamos desenvolvendo. Façam também as outras atividades que são postadas lá no aplicativo para que o professor acompanhe o rendimento de vocês. Alunos que assistem só aqui pela TV ou que têm dificuldade de acesso ao aplicativo devem fazer o quê? Entra em contato com a escola e pega o material impresso para realizar as atividades. Assim o professor consegue acompanhar vocês lá em tudo que vocês realizam, certo? E aí o objetivo da nossa aula de hoje, identificar as principais características da região Nordeste, relação das atividades econômicas com as questões ambientais. Então a ideia da aula de hoje é tratar o quê? Como aquelas atividades econômicas que a gente viu lá na aula anterior influenciam ali nas questões ambientais, geram impactos ambientais. Então, entender um pouquinho de tudo isso, né? O que nós vamos ter ali? Transformações nesse espaço geográfico a partir dos impactos que as atividades econômicas geram na região Nordeste. O que nós vamos ter ali? O processo de degradação ambiental está ligado a fatores naturais e antrópicos. Naturais, aqueles da própria natureza. A natureza é dinâmica e ela se transforma, né? Mas os antrópicos é o que nós queremos chamar a atenção, que são aqueles provocados pelas atividades humanas. Então vamos entender na região Nordeste que a partir das atividades econômicas, que são desenvolvidas por pessoas, né? Nós vamos ter ali impactos que são gerados por essas atividades. Principalmente ali a ocupação humana, a agropecuária, que envolve ali agricultura e pecuária, e atividades do setor secundário, que é a indústria, que a gente também falou, até não coloquei aqui no resuminho, também impactam no meio natural, naquele espaço geográfico onde elas estão instaladas. Então, são atividades antrópicas, atividades humanas. Só a ocupação humana em um determinado espaço geográfico altera significativamente aquele espaço. É aquela ideia lá de paisagens que a gente estudou lá no 6º ano, paisagens naturais e paisagens artificiais. As artificiais são aquelas modificadas pela ocupação humana e pelas atividades que o ser humano desenvolve. Então são conceitos ali para a gente entender um pouquinho dessa questão. O que nós vamos ter ali? A partir dessas atividades, o que nós vamos entender como resultado? A retirada e a queimada da vegetação, degradação ali a curto, médio e longo prazo. Então é extenso, né, o período ali dessa modificação, que vai marcar essa modificação naquela área. A atividade da monocultura ocupou boa parte do litoral do Nordeste e responsável ali pela degradação desse espaço. Então nós vimos lá que desde o período colonial nós temos o desenvolvimento da atividade da agricultura na região litorânea e aí a modificação desse meio natural. Que característica natural que mais sofreu com essas modificações ali nesta porção da região Nordeste? A Mata Atlântica, a Floresta Atlântica, porque é justamente onde estava a Floresta Atlântica que a gente teve ali essa alteração para o cultivo ali da cana-de-açúcar, né? Restou uma pequena parte, portanto, da Floresta Atlântica ali, né? E aí nós vamos ter ali a harmonia entre habitantes e o meio natural, deixa de existir, porque se esse meio natural foi totalmente modificado, foi totalmente retirado, você não tem mais aquele equilíbrio naquela área ali. As modificações são enormes, então não tem como voltar a ser como era antes, devido a essas transformações no espaço geográfico ali, pela exploração a partir das atividades humanas. E esta parte litorânea ali do Nordeste sofre justamente essas características ali, certo? Outra questão ali que entra dentro dessa ideia, quando a gente fala de floresta atlântica e da retirada dos recursos,
É o desmatamento. Se eu retirei uma floresta, se eu derrubei árvores daquela área, eu vou ter ali o que eu chamo de desmatamento, retirar a mata, né? É um dos principais processos de degradação ambiental ali do Nordeste. E não é só da floresta atlântica na parte litorânea. A região da Caatinga também sofre com desmatamento. É uma vegetação que tem características diferentes, mas existe cobertura vegetal também naquela região ali mais do interior do Nordeste. E ela também é explorada ali para algumas atividades. Então também há esse processo ali de desmatamento, né? Para quê? Produção agrícola, produção industrial e o crescimento populacional, que era aquilo que a gente já tinha falado anteriormente lá. Então são fatores que influenciam ou que desencadeiam ali os processos de desmatamento, a retirada da vegetação para ser colocada ali uma construção de prédios, de cidades, de ruas, para atividade agrícola, né, para o cultivo de algum item agrícola, tudo isso vai modificar aquela característica natural. Então são os chamados impactos ambientais, né? O que nós vamos ter ali? Desmatamento e queimada da vegetação resultam em consequências negativas para aquele meio natural. Então, se eu retiro a vegetação ou se eu realizo queimadas, nós estamos vendo aí atualmente a questão das queimadas, o quanto elas prejudicam não só o local onde elas acontecem, como outras partes de outras regiões, inclusive, devido à circulação dos ventos. Então, por isso, consequências negativas. Perde-se a biodiversidade, porque os animais que vivem ali, as plantas que estão naquela área vão ser totalmente destruídas com esses dois atos ali, tanto o desmatamento quanto as queimadas. Degradação do solo. Ao invés de eu melhorar a qualidade daquele solo, quando eu realizo a retirada da vegetação ali ou as queimadas, eu vou degradar esse solo. Eu vou deixar ele um solo ruim, um solo não fértil, né? Processos erosivos, que é solo sem vegetação, vai ser carregado, vai ser transportado para outras partes. Escoamento superficial, diminuição da água ali para recarga de aquíferos, para os próprios rios daquela área podem ser afetados com essa diminuição ali da água, do recurso hídrico. Então vejam quanta coisa nós temos ali de impactos ambientais sobre as áreas onde as atividades econômicas são desenvolvidas. Primeira perguntinha da nossa aula de hoje. Entre os fatores antrópicos que alteram as características naturais de um determinado espaço geográfico estão quais dos que nós relacionamos ali nas respostas? Então, leiam, respondam, anotem no caderno, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção do exercício que ficou para vocês. Vocês podem, como já orientei em algumas aulas, copiar a pergunta no caderno e depois a resposta correta para que vocês tenham aí certinho a informação e vão organizando o conhecimento de vocês. Então, os fatores antrópicos, ou seja, aqueles provocados pelas atividades humanas, né, que alteram as características naturais, nós podemos citar ali o quê? A ação humana, a ocupação humana, perdão, a agropecuária e a agricultura dentro dessa ideia ali de agropecuária, que é um conjunto de agricultura mais pecuária, certo? Então, são atividades ali que vão alterar características naturais. Poderíamos relacionar aqui também a questão da indústria. O turismo, dependendo da forma como ele acontece, ele também modifica características naturais. A construção de grandes hotéis em determinadas áreas que são de preservação, que deveriam ser preservadas, também alteram esse meio natural, modificam esse meio natural. Mas está ali a resposta dentro do que a gente trabalhou. Aí outro item que vem nessa ideia de impactos ambientais da região Nordeste ali é a desertificação e a degradação na região. Então, desertificação é uma área que pode se tornar um deserto. Nós sabemos que naturalmente existem áreas no Nordeste, no chamado sertão do Nordeste, que tem características ali climáticas de semiárido, ou seja, já tem uma precipitação menor, a quantidade de chuvas é menor. A região fica ali longos períodos sem chuvas, né? De períodos de seca. Nós tivemos ali vários momentos históricos envolvendo essa característica natural da região. Né? As pessoas se deslocando para outras áreas, por exemplo, é um fator. E aí, se já tem essa característica, se eu retiro a vegetação, se eu utilizo aquela área de forma inadequada, eu vou acentuar essa característica. E aí ele pode deixar de ser um semideserto, semiárido, e se tornar um lugar árido, ou seja, um lugar deserto, que a vegetação já não vai crescer mais, que o solo vai ficar sempre exposto, que se já chovia pouco, vai chover quase nada. Então, são características que nós temos ali que precisam ser pensadas, precisam ser avaliadas para que a gente não torne aquela região ali um deserto, né? Já que tem fragilidades naturais ali que podem levar a essa característica. E a imagem ali mostra bem para nós essa ideia, né? As áreas que são mais suscetíveis à desertificação, ou seja, aquelas que correm mais riscos, né? Então eu trouxe um mapa ali, um recorte só da região Nordeste, e aí nós temos ali o que está nesse laranja mais forte ali, são as áreas semiáridas. Depois nós vamos ter ali as subúmidas secas, ou seja, tem um pouco mais de umidade do que essa parte mais seca, que é esse tom um pouquinho mais clarinho aqui em volta do mapa. As áreas do entorno, que daí seria aqui região mais litorânea, que é chuvosa, e ali já próximo da divisa com a região norte, né, que também é uma região já mais chuvosa por influência da floresta amazônica. Então, divididas essas áreas. Os núcleos de desertificação são esses que estão em tom de um rosa aqui mais forte. Então, veja que nós temos várias áreas ali que já são núcleos de desertificação, que são as áreas mais frágeis se eu pensar na região Nordeste ali. Daí a necessidade do cuidado, da forma como as atividades são desenvolvidas nestas porções para minimizar esse problema da desertificação. A desertificação do solo é um dos problemas ambientais mais graves que afetam a região Nordeste, assim como aproximadamente 15% das terras cultiváveis do globo terrestre. Esse não é um problema só da região Nordeste, mas como nós, e aí traz a referência ali que existem outras partes do mundo que também têm essa característica, mas neste caso desta região do Brasil, há uma preocupação ali das autoridades e dos especialistas em relação a acelerar esse processo de desertificação. Dependendo da maneira como aquela área é utilizada para as atividades econômicas, pode ser que esse processo seja acelerado, e ele é acelerado de fato. Então, daí a preocupação das autoridades. Porque se eu tenho essa desertificação, eu vou afetar o quê? A produtividade, o setor agropecuário, de produção, de cultivo de vegetais. Né? Se eu tenho uma área de deserto, eu não consigo cultivar nada ali. Então, aí, a preocupação ali das autoridades, e isso vai afetar depois, claro, consequentemente,
a qualidade de vida da população, a disponibilidade de recursos, de alimentos e tudo mais que a gente sabe nesse sentido. Então vejam a importância de haver de fato uma preocupação ali com a questão da desertificação no Nordeste. Quais são as principais causas quando eu penso então nisso? O desmatamento é uma das causas, né, para utilizar as terras para agropecuária. Então, para desenvolver atividade econômica, eu desmato e acabo prejudicando aquela área que depois ela pode não produzir mais nada e prejudicar o desenvolvimento da agropecuária. Então, vejam ali como existe uma relação muito próxima ali entre as duas coisas. A mineração, né, e aí provoca ali a salinização devido às técnicas que são utilizadas para a irrigação ou para a exploração dos recursos naturais daquela área. Então, tudo isso vai intensificar os processos de desertificação. E aí uma imagem ali que já sugere para nós algumas áreas lá que estão com essa característica. Aqui você não consegue mais produzir, porque esse solo aqui perdeu as características de fertilidade, de ser um solo rico em nutrientes, que consiga desenvolver ali plantas. Então, é uma área que fica perdida, né? Segunda perguntinha da nossa aula de hoje. Por que os especialistas e autoridades entendem que é necessária uma solução rápida para o processo de desertificação no Nordeste? Por que há essa preocupação das autoridades e dos especialistas em relação a essa característica ali de impacto ambiental no Nordeste? Copiem lá, respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção do exercício que ficou para vocês, daquela ideia de preocupação dos especialistas e autoridades, né, na busca de uma solução rápida para o processo de desertificação no Nordeste. Então, o que nós temos como resposta ali? Por que há essa preocupação? Porque afeta a produtividade do setor agropecuário e, consequentemente, a qualidade de vida da população local. Se eu tenho uma área ali que se torna um deserto, claro que as pessoas que vivem naquela área vão ter que se deslocar também para outras áreas, principalmente pequenos produtores rurais, por exemplo, que dependem daquele solo, que dependem daquela área para sobreviver. Se eu tenho processos ali que vão modificar aquela área, que ele não vai conseguir produzir mais, ele vai ter que se deslocar para outra área, afetando ali, de fato, a questão da qualidade de vida da população, certo? E aí nós vamos pensar ali nessas atividades econômicas ali, na ideia de degradação de impactos ambientais. O Rio Grande do Norte é o estado com o maior índice de desertificação, segundo alguns dados ali que a gente tem. O Ceará é o segundo maior, com 11,45%, e depois nós vamos ter ali a Paraíba. Lembram lá que a gente falou que eles também eram os grandes produtores ali, se eu pensar na agricultura? Então, dependendo da forma como esse solo está sendo utilizado, eu vou ter ali a quantidade de áreas que são mais suscetíveis ali à desertificação, certo? A essa degradação. Segundo alguns levantamentos ali feitos entre 1992 e 2016, houve um crescimento aí dessas áreas suscetíveis à desertificação, certo? A ideia lá de que o Rio Grande do Norte é o grande produtor do sal marinho consumido no Brasil, e aí nós vamos ter a extração, que é uma atividade praticada ali, antiga e tradicional, e que prejudica o meio ambiente. Apesar dela ser uma atividade antiga, uma atividade que acontece tradicionalmente naquela área, mas ela causa um impacto ambiental ali negativo na região onde ela acontece, né? Os produtores escolhem as áreas de mangues, que são áreas onde a gente tem uma importância ecológica, biológica nessas regiões, né? E desmatam onde eles fazem as piscinas ali. Então, eles retiram a vegetação dessas áreas para utilizar ali para fazer as piscinas, onde vão represar a água e poder explorar o sal. Daí, uma preocupação ali de impacto sobre estas áreas ali, né? Trouxe duas imagens para ilustrar bem isso. Então, aqui possivelmente eram áreas onde eu tinha uma vegetação de mangue, aquela vegetação com as árvores, com as raízes aéreas e tudo mais, importantíssima para a reprodução de muitas espécies marinhas, né? Os manguezais. Então, a gente tem essa característica ali de áreas que deveriam ser protegidas, mas que, devido às atividades econômicas tradicionais, como a exploração do sal, elas acabam sendo degradadas. A outra imagem ali mais próxima que mostra para nós também essa ideia da atividade ali de exploração do sal. Outra questão importante ali, da Mata Atlântica, que foi sendo destruída gradativamente desde a chegada dos colonizadores, então a gente tem essa característica ali, principalmente na zona da mata, e é onde está a maior concentração populacional do Nordeste. Então vejam que são atividades econômicas e concentração de população que fizeram com que a floresta atlântica fosse degradada de forma muito significativa ali, muito degradada na região, né? Devido a toda essa ocupação ali desordenada, nós vamos ter alguns problemas, porque retirei a vegetação, eu vou ter áreas com solo ali exposto, que pode acontecer deslizamentos, porque em algumas áreas são serras, vamos dizer assim, né? Tem características que podem provocar esses riscos de deslizamento e inundação. Devido a quê? Aquela modificação daquele meio natural, aquela alteração daquele meio natural. Então, nós temos ali muitos impactos ambientais. Ainda assim, algumas atividades fazem com que aconteça a preservação. Existem espécies ali que sobrevivem a essa modificação do meio natural, algumas espécies nativas ali da floresta atlântica, certo? Perguntinha lá, a degradação da Mata Atlântica está ligada a quê? Então respondo e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção do exercício. A degradação da Mata Atlântica está ligada à retirada da vegetação desde o período colonial, concentração dos grandes centros urbanos na área onde tinha floresta, poluição de rios e dificuldade de escoamento da água. Então, as alternativas A, B e C estão corretas, certo? E aí eu trouxe ali uma imagem que vai mostrando para nós. De 1500 até 2008, olha a alteração que nós vamos ter deste meio natural ali, desta porção onde a gente tinha a floresta atlântica, o quanto ela vai se alterando ali e sendo a área onde ela estava sendo ocupada por outras atividades, né? E daí a degradação. Se eu tenho ali a ocupação humana, as atividades econômicas sendo desenvolvidas, eu vou tendo ali, consequentemente, a retirada da floresta ao longo da história. E aí nós temos hoje lá menos de 5% da floresta atlântica no Brasil, né? Porque era toda a porção litorânea ali do Brasil, certo? E aí nós vamos ter ali a degradação da caatinga, muito desmatada nos últimos anos. Então nós temos lá 45% do total original da sua vegetação foi desmatada até 2010. Então é uma vegetação importante para a região, com características específicas, é uma vegetação característica do Brasil, específica do Brasil. E aí nós temos toda essa degradação em relação a ela ali, perdendo riquezas que são próprias desta área, né? Em 2015, um estudo revelou ali que 40% está preservada, 45% está degradada. Temos boa parte ali, algumas áreas de solo exposto, utilização para lavoura e 0,7% ali prejudicando os corpos d'água. Então vejam a importância ali de preservar. E onde nós vamos ter destaque para essa questão da degradação ali? Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco. Mais uma vez a gente tem que lembrar de relacionar lá com as atividades econômicas, né? E os efeitos do desmatamento da caatinga são quais? O que nós vamos ter ali como resultado de tudo isso, né? Em razão da importância da vegetação para a região, nós vamos ter ali acentuado o processo de desertificação em algumas áreas onde eu tenho a vegetação de caatinga. Então isso é o mais preocupante, porque se eu mantenho a vegetação, eu mantenho as características e o equilíbrio natural daquela área. Agora, se eu modifico tudo isso, eu vou ter acentuados ali os impactos negativos naquele meio natural, certo? E aí nós vamos ter, quando retira a vegetação, a intensificação desse problema. Então, retirei, já estou modificando o equilíbrio natural, portanto, vamos ter mais problemas ali, como a erosão e outros problemas ambientais que vão resultar em desertificação da área, certo? Imagens ali que mostram a exploração da madeira, né, para a produção de carvão, em muitos casos, as queimadas também que prejudicam a vegetação e que degradam ali as áreas da caatinga, né? Em resposta a tudo isso, o governo cria o quê? Um plano de ação para preservar ali ou para controlar o desmatamento na região da caatinga. E qual é o objetivo? Por que o governo cria isso? Para reduzir a degradação da vegetação, considerando as particularidades daquela área. Então, é importante pensar nesses programas, nessas políticas que vão minimizar os impactos ambientais ali, certo? Aí nós vamos ter ali, entre os problemas, o assoreamento, o solo está exposto, carrega esse material para dentro do rio. E tudo isso vai prejudicando aquela área lá. É um fator que ocorre devido à retirada da vegetação. A poluição, então nós vamos ter ali no Rio São Francisco, esgoto doméstico industrial, porque ele é um rio que corta boa parte do Nordeste ali, passa por várias cidades, então ele vai sofrer com essas características ali. A construção de usinas hidrelétricas, que também vai modificar aquele meio natural. Há um impacto ambiental na construção ali, na utilização daquele espaço. Então são impactos ali que afetam ali a região do Rio São Francisco. E a imagem que mostra para nós ali as grandes cidades ali, as margens do rio, modificando todo aquele meio natural, certo? E aí nós temos outra área que também sofre com os impactos ambientais, que está relacionada ali com o turismo. Então, a atividade econômica que é desenvolvida, turismo, quais são os impactos que ocorrem ali? Fernando de Noronha.
que é considerado um paraíso natural, uma área de turismo, mas que sofre cada vez mais. Por quê? Porque nós temos o aumento de turistas nesta área, a chegada de muitas pessoas, e aí a produção de mais lixo, por exemplo, vai gerar um impacto ambiental naquele meio natural, certo? Em Fernando de Noronha nós temos essas características. E aí, aumento do volume de esgoto, se eu tenho mais pessoas naquela área, eu vou ter um aumento da produção de esgoto. Crescimento dos resíduos, sobrecarga dos sistemas de água, energia e transporte. Então, tudo isso vai gerando impactos negativos naquela área ali, certo? E aí oferece riscos ali à fauna local, tanto terrestre quanto marinha. Se eu tenho alterações, por exemplo, se eu tenho lançamento de esgoto sem tratamento, tudo isso vai prejudicar os animais que vivem naquela área ali, certo? Prejudicar as águas, inclusive, também. Outra questão importante ali da Ilha de Fernando de Noronha, do arquipélago, é justamente o plantio de espécies exóticas, espécies que não são naturais daquela área, que foram levadas para lá e que acabam prejudicando as características naturais também. Algumas imagens que mostram ali para nós essa ideia de modificação do meio natural e de degradação deste meio natural, certo? Perguntinha lá para a gente pensar. As afirmações abaixo referem-se a problemas ambientais que aumentaram nos últimos anos na ilha de Fernando de Noronha, exceto qual das alternativas não tem a ver com o que está sendo perguntado ali? Respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali para corrigir o exercício e finalizar nossa aula, então. Das afirmações abaixo, que tratam dos problemas ambientais de Fernando de Noronha, qual não se refere a isso? O estabelecimento de limites de quantidade de turistas por ano. Na verdade, isso daqui é justamente para diminuir os impactos. Os outros ali são problemas ambientais resultantes principalmente do turismo na região, certo? Então a ideia era o quê? Relacionar na aula de hoje aquilo que a gente viu de atividades econômicas com os impactos que essas atividades podem provocar e provocam na região Nordeste. Espero ter contribuído com vocês na aula de hoje, que tenham entendido um pouquinho melhor. Dúvidas, perguntem lá no aplicativo e voltamos na próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.